Olá, na questão 1 a gente precisava marcar os pontos, né? Então vamos fazer essa análise aqui nessa marcação de pontos. Então vamos começar com a marcação do ponto 1 em 1. E aí a gente observa aqui então que 1 em 1. Lembrar então que todo par ordenado ele é representado então pela abscissa x e pela ordenada y. Então eu vou fazer sempre essa correspondência. E aí em cima disso eu vou conseguir marcar todos os pontos. Então a gente observava que cada quadradinho, cada linha aqui representava uma unidade. Então eu tenho 1 para o x, então tenho aproximadamente aqui então, e vou analisar menos 1 para o y. Então esse ponto A está aqui representado então dentro dessa área aqui. Vamos representar o que é mais fácil. Vamos pegar, por exemplo, o D, também tem a mesma ideia, então poderia marcar 1 para o X e teria que olhar lá em cima, então 6 para o Y. Vou marcar o B, menos 4 para o X, então 1, 2, 3, 4 unidades. Então 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda. E aí eu vou analisar o raiz de 40. Raiz de 40, se a gente dá uma analisada, ele está entre raiz de 36, que a gente sabe que é o 6, e raiz de 49, que é o 7. Então, mas eu sei que ele é um pouquinho maior do que o 6. Então eu posso olhar aqui o menos 4 e olho lá então que ele está um pouquinho acima do 6. Já observaria que passando do 5 aqui já está fora da... Então B, vamos dizer que está mais ou menos aqui assim. Depois bem, então C, menos 1 para o X, menos 1 para o X e 4 para o Y. Então temos aqui o C, que também vai estar fora aqui do amarelo, né? Porque observe que os números que limitam esses círculos, eles ficam bem na borda, né? Então o 2 fica limitando cada espaço, aqui estaria o menos 2, 2 aqui e menos 2 aqui também. Então essa linha que passa sobre o 4, veja que ao sair para a esquerda ela já está fora então da zona amarela. Seguindo, ponto D, 1 para o X, então vai estar aqui positivo, e 6 para o Y, então também ficou fora lá. Temos o ponto D aqui, e por fim o E, 6 para o nosso amiguinho X, e temos então o 5 para o Y. Não vai ficar visível aqui, vou ter que mexer na imagem um pouquinho, só para mover. Então eu tenho 6 aqui a borda e vai então até o 5, unidade 5. Então a gente observa que a Malier errou então vários pontos aqui, né? Ela errou o E, o D e o B, então ela não faz essa pontuação. Ela faz somente o A e o C. Então a gente também observa aqui que ela acertou somente uma flecha dentro do círculo menor aqui, que é o bem central. Então letra A é 1, letra A a gente marcou os pontos, letra B é 1, letra C, ao todo quantos pontos ela fez? Então dentro desse círculo menor é 300 pontos, que era a região mais escura, mais o C, que é a última região lá, que é 50 pontos, então ela fez 350. O José, por sua vez, lança 5 flechas e a gente vai fazer a análise então de onde ele acertou. Menos 1 e 0, então vamos marcar aqui então o ponto menos 1 e 0, menos 1 para o X e 0 para o Y, então está sobre o eixo X aqui, né, porque a altura é 0 aqui. Seguimos com raiz de 2 e 2. Raiz de 2 então é um pouco maior do que o 1, está entre 1,5 aqui, quase próximo do 1,5, então a gente até pode lembrar que é 1,41, mas temos ele mais ou menos aqui assim, e seguindo para cima a linha do 2, observa então que ele vai estar sobre a linha do 2, e a gente observa que foi fora do círculo central. O outro ponto ali é o H. Depois do G aqui a gente tem o H, que é 4 e 0. Então vamos marcar 4 e 0. 4 e 0, 4 para o X, então 1, 2, 3, 4 unidades e 0, fechou aqui.
Menos 4 e 0, então, é simétrico, então, em relação ao eixo Y, só marcar do outro lado. 1, 2, 3, 4. Então, a gente observa que ele ficou nessa região. Temos 1, 2, 3, 4. Marcamos o H errado. Vamos só arrumar o H. Eu contei 1, 2, 3. Vamos contar então 4 unidades. E vou marcar o menos 4. 1, 2, 3, 4 e 0. Então observa que tanto o H quanto o I eles estão sob a região, essa que é a segunda região, né? Na folha em preto e branco, então era a região um pouquinho mais clara do que a interna. E por fim a gente tem aqui o ponto J, 5 e 5. Contando as 5 unidades, então estou aqui depois do H, no eixo X, e 5 unidades também para o Y. Contando já tem 1, 2, 3, 4 e vou estar aqui fora, né? Na mesma altura do E. Bom, a gente faz análise aqui, a gente não precisa analisar muitos pontos para identificar que ele já fez mais ponto que a Méliès. E aí então a gente observa aqui que ele fez os mesmos 300 com o F, e aí o amarelo aqui ele faz 100 pontos com mais 100, então já deu 500, seguindo com o G também mais 100, então ele fez 600 pontos. E é isso a questão 1.